paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Antes de começarmos, irmãos, a nossa lição de número 2, vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque em tudo, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, Pai, nos abençoado, Senhor. E nós queremos, ó Pai, te pedir nesta hora, Senhor, abra o nosso entendimento. Senhor amado, Deus querido, fale conosco através dessa lição. Deus, tem muitas coisas aqui, Pai, para que nós possamos, ó Pai, aprender de Ti. Senhor, fique conosco, nos abençoa, em o nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estudar hoje a lição 2, que tem como título Saulo de Tarso, o perseguidor. Texto áureo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, verso 1. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. Nós vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 8, do verso 1, 3, 22, 4, 5, capítulo 26, do verso 9 ao 11. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entretanto, pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e de todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Irmãos, agora nós vamos ler a introdução da lição.
A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Tópico 1 da lição: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor da igreja. Como um fariseu fanático, Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Atos capítulo 9, verso 1. E por isso não via problema em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Irmãos, nós estamos diante de um homem que ele acreditava que perseguir os cristãos, os discípulos de Jesus, ele estava favorecendo para a classe sacerdotal, para os estudiosos da época. Nós estamos estudando uma lição que o próprio apóstolo Paulo, ele descreve a sua trajetória, primeiro como perseguidor da igreja no primeiro século, como blasfemo. Nós vamos ver aqui, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, que diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor da igreja, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorante na minha incredulidade. Paulo, ele está reconhecendo a sua total dependência de Deus, quando ele se torna um homem totalmente ignorante na fé e totalmente incrédulo na fé. A Bíblia diz que Paulo, ele era conhecido como um touro selvagem. Por onde ele passava, ele respirava ameaças sobre a igreja de Cristo. Nós estamos estudando uma lição aonde o próprio Paulo, ele não tinha piedade, ele não tinha amor, ele tinha total convicção que fazendo aquilo que ele fazia em matar as pessoas, em açoitar as pessoas, seja homem, mulheres, crianças, ele estava agradando a Deus, ele estava lutando pela causa de Deus, mas na verdade, o que ele estava fazendo
era algo que lá na frente ele iria ter um encontro com o próprio Jesus. E neste encontro, a vida deste homem seria totalmente mudada. As ameaças de Saulo de Tarso, a expressão respirando ameaças de morte, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. Então nós estamos estudando uma lição, irmãos, que nós vamos aprender que uma pessoa que tem ódio no coração, que professa sua fé e acha que aquilo está agradando ao Senhor, se torna como uma fera, como um touro selvagem, que coloca a sua presa amedrontada, que coloca a sua presa sem saída. Este Saulo de Tarso, por onde ele passava, ele era um homem temido. As pessoas, quando tinha notícia que Saulo de Tarso, ele estava passando pelas sinagogas, as pessoas fugiam. Ele era conhecido como um homem totalmente exterminador de cristãos. Era este Saulo que era conhecido em Jerusalém. Ele conduzia as pessoas às prisões e ele permitia que essas pessoas fossem açoitados. Aqui vai nos revelar que este homem, ele não poupava ninguém. Todos que seguissem a doutrina de Cristo eram totalmente presos, açoitados e perseguidos por ele. Por que Saulo perseguia os cristãos? Qual era a mente de Saulo nesta época em perseguir o povo de Deus? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um grande perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo pela Torá, ou seja, pelos 5 Pentateuco que Moisés escreveu. Então ali ele lutava pela Torá e ele acreditava que ele era um religioso judeu romano, porque ele tinha 2 cidadanias. Ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo, ele estava agradando totalmente a Deus. Mas aqui nós vamos aprender que ele, primeiro, era contra Jesus. Ele era contra os cristãos. Ele era um perseguidor nato. Ele recebeu toda a autorização para perseguir o povo de Deus. Ele tinha autorização, ele tinha uma porta aberta pela classe sacerdotal para seguir a esses irmãos, açoitando, matando, ferindo. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Saulo de Tarso, nessa enfurecida ação em perseguir o povo de Deus, ele acreditava que Jesus não poderia ser o Messias escolhido, porque a Bíblia nos revela lá em Deuteronômio, no capítulo 21, no verso 3, e eu quero ler com os irmãos, que diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor Deus te dá por herança. O que Saulo de Tarso acreditava? Que Jesus ele não poderia ser o Messias escolhido de Israel,
porque ele foi morto em um madeiro. E aquele que foi morto em um madeiro se tornava maldito. Olha o que vai dizer. Saulo de Tarso, anuncia que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E isso era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro da cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina, que foi o versículo que nós lemos aqui, Deuteronômio capítulo 21, verso 3. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Ele não reconhecia Cristo como Messias. Como Cristo, sendo crucificado em um madeiro, poderia ser o grande libertador de Israel. Um homem que foi crucificado no madeiro, ele era conhecido como um blasfemo, como um maldito. Mas o que Paulo não sabia, lá em Gálatas capítulo 3, no verso 13, que quando Cristo ele morreu na cruz por nós, ele se tornou, ou seja, ele assumiu a maldição da lei. E por isso ele nos livrou desta maldição. Então ele se torna maldito por nós, para nos livrar da condenação. Só que Saulo de Tarso, ele respirava ameaças. Saulo de Tarso, ele estava com a mente cauterizada, ele estava cego. Ele acreditava em uma fé, ele acreditava naquilo que ele estudava, porque Saulo era um homem estudado. Saulo falava em hebraico, grego, aramaico, ele conhecia as línguas, ele conhecia as religiões, as doutrinas. Ele era um homem que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Não era um homem que não tinha entendimento da época, ele conhecia das leis, mas o que ele não conhecia, irmãos, era a graça de Deus. E muitas das vezes nós estamos vivendo em épocas que pessoas conhecem a lei, conhecem a Bíblia, são grandes teólogos, mas não conhecem a graça, o favor imerecido. E era isso que Paulo precisava entender. Mas em tudo Deus estava trabalhando na vida deste homem. Ainda que eles se levantassem como um grande blasfemo, um grande perseguidor, um grande opressor da igreja, ainda que ele ameaçasse aquele povo, ainda que ele fosse conhecido como um homem mau, como um touro selvagem, como uma fera que ninguém para, mas no tempo determinado, irmãos, Deus faz a obra e o nome do Senhor é glorificado. Nós vamos para o tópico 2, que diz assim: a perseguição contra a igreja de Cristo. Contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a própria igreja de Cristo, contra o próprio corpo de Cristo, que é uma instituição divina. Ao passo que ele respirava as ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de uma vez por toda contra a igreja. Ao tocá-la, Saulo, atingindo ali as pessoas que representassem ali a Cristo, dentre as quais havia homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Paulo, irmãos, ele não estava perseguindo, na verdade, a igreja de Cristo. Ele estava perseguindo o próprio Jesus. Porque aquele que persegue a igreja de Cristo, persegue o próprio Jesus. A Bíblia diz que Paulo,
ele estava no mártir ali quando Estevão foi apedrejado. Estevão era um homem erudito que conhecia a lei judaica. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que Saulo de Tarso também conhecia a lei judaica. Eles tinham ali autoridades, eles tinham ali conhecimentos, louvado seja o nome do Senhor. Mas a diferença de Saulo e de Estevão é que o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a vida de Estevão. A Bíblia diz, irmãos, que quando as pessoas olhavam para Estevão, via o rosto de Estevão como um anjo. Porque ali, quando eles começaram a perseguir o povo de Deus, e começaram também a perseguir o próprio Estevão, a Bíblia vai nos dizer, o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, totalmente conhecedor da palavra de Deus, que conhecia a Jesus, que lutava pela causa do Senhor. E ali ele foi totalmente apedrejado por amor à palavra do Senhor. E neste dia, quando Estevão foi apedrejado, houve consentimento por parte de Saulo. O primeiro mártir da igreja, Saulo de Tarso, estava lá. Ele viu Estevão sendo apedrejado. Mas Estevão, com toda a autoridade espiritual que o Senhor lhe der, irmãos, ele morreu glorificando ao nome do Senhor. Mais à frente nós vamos entender, e todas as vezes que Paulo está orando, ele vai lembrar de Estevão. E ele vai dizer, eu era um perseguidor, um opressor da igreja, um blasfemo, ignorante, incrédulo, mas Jesus teve misericórdia de mim e me alcançou pela graça. E quando o Senhor alcançou Saulo de Tarso, ele compreendeu a misericórdia de Deus. Mas ele foi um homem muito cruel, que lutou contra a igreja, que lutava também com as suas teses, com a leitura da palavra. Mas, irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele tem levantado uma geração que precisa buscar mais a sua presença. Quantas perseguições! Nós estamos vivendo uma época de grandes perseguições na nossa nação. Começou as grandes perseguições na nossa nação. Quantos países perseguidos? A janela 1040, que entra em países, irmãos, perseguidos, que muitas das vezes eles não podem fazer a leitura da palavra. Países comunistas, as pessoas não têm o direito de ter uma Bíblia dentro da sua casa, de fazer a leitura da palavra. Irmãos, que muitas das vezes, irmãos, se esconde em cavernas, porque a perseguição é ferrenha. Pessoas que cortam pedaço de versículos bíblicos para estudar, e quando vai encontrando com outros irmãos, eles passam aquele versículo bíblico. Então, alguém já estudou um versículo bíblico da Bíblia e depois passa para outro, para assim eles terem o direito de estarem estudando a palavra de Deus. E nós estamos vivendo uma época que ainda o Brasil tem toda essa oportunidade de cultuar a Deus, de ter uma Bíblia, o livro sagrado dentro da sua casa, porque a Bíblia não é só um livro, a Bíblia é a boca de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco de uma forma extraordinária.
Estevão, ele morre glorificando ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles matam Estevão ali. E quanto mais a igreja, na época do século I, era perseguida, mais o povo se multiplicava. A morte do nosso irmão Estevão só potencializou a fé dos irmãos para continuar. E eles começaram a se espalhar em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E o nome de Jesus era glorificado. Eles morriam por amor ao nome de Jesus. E será que nós, nesses dias atuais, nós teríamos uma fé tão implacável a ponto de morrer pelo nome de Jesus? Nós estamos falando de uma igreja fiel, de uma igreja que orava, que se reunia, que buscavam a presença do Senhor. Quanto mais Saulo perseguia, mais a igreja crescia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aqui, irmãos, vai dizer assim: uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a sua própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. É o que nós estávamos falando agora. Isso tem uma proporção entre a religião e a política. Por quê? Porque eles não querem que nós venhamos ter total liberdade para pronunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo que salva, liberta e leva para o céu. Mas nossos irmãos estão, buscando, pregando, ganhando almas para que o nome do Senhor seja glorificado. Há muita perseguição, até mesmo no nosso país. Querem nos calar. Querem que nós começamos a mudar a nossa visão, o nosso pensamento. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ai daquele que tirar uma palavra, uma vírgula da palavra do Senhor. Aquilo que foi escrito pelos homens de Deus, através do Espírito Santo de Deus, foram para nos ensinar, para mostrar o caminho da salvação. Nós somos zelosos com a palavra do Senhor e temos que continuar ser zelosos com a palavra do Senhor. Porque o Evangelho de Cristo, irmãos, está sendo pregado aos 4 cantos da terra. E nós devemos pregar a palavra do Senhor. E devemos orar pelas nações que estão sendo perseguidas. Quantas pessoas não têm direito de expor o que pensa, de falar o que pensa. Quantas pessoas foram presas por amor ao Evangelho. Quantas pessoas estão presas em países distantes por amor ao Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Pessoas que pregam a palavra de Deus nas praças e são presas, açoitadas e muitas das vezes até mortas por causa do Evangelho. É uma lição que nós devemos repensar a nossa conduta diante do Senhor e pregar com todo fervor e crendo que o Senhor, Ele faz uma obra extraordinária sobre a nossa vida. Nós estamos falando nessa lição 2 hoje, irmãos, sobre perseguições, sobre um homem
Saulo de Tarso, que não conhecia a Jesus, mas no tempo determinado, Deus faria uma obra extraordinária na vida deste homem, porque ele iria ser liberto, e a graça desceria sobre a vida deste homem, as escamas dos seus olhos iriam cair, o seu entendimento iria ser aberto para o cristianismo. E ele futuramente, as lições mais à frente, que os outros companheiros vão estar aqui explanando melhor, ele vai ser um maior e melhor dos apóstolos da terra, das nações. Jerusalém, Samaria, abriu igrejas, fez obras extraordinárias e o nome do Senhor foi glorificado. Mas ele precisou ter um encontro com o Senhor. Mas antes desse encontro, ele ameaçou. Ele odiava crente. E quantas pessoas, irmãos, a gente prega a palavra. Às vezes a gente fala, o senhor quer uma oração? A senhora quer uma oração? Não, obrigado, eu não quero o seu Jesus. Este era o cenário que Paulo estava envolvido. As pessoas, irmãos, eu creio que até tentaram pregar o evangelho. Mas uma pessoa que está totalmente com a mente cauterizada não consegue compreender o amor e a graça da parte do Senhor. Então este homem, sendo conduzido por muitos lugares, matando, amedrontando, ofendendo, prendendo, também um dia lá na frente vai ser um homem reconhecido nos evangelhos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 3 diz assim: quando um sistema se volta contra a igreja, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então Saulo, ele acreditava que perseguir os cristãos, ele estava fazendo um favor para os judeus. Ele estava combatendo os hereges. Ele estava trabalhando para que o bom andamento da igreja não fosse totalmente conduzido a muita heresia. Mas quando ele passava nos lugares com uma grande perseguição violenta, a Bíblia diz que ele açoitava homens e mulheres de uma maneira devastadora. A intenção de Saulo de Tarso, na verdade, era fechar as igrejas que pregasse a Cristo. Ele lutava para que a igreja de Cristo fosse fechada. Mas a palavra do Senhor diz que sobre esta pedra, a igreja jamais seria fechada. E conforme está escrito, irmãos, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quem era a pedra? Quando o Senhor disse para Pedro:
Pedro, sobre esta pedra, a minha igreja jamais será fechada, porque eu levantei, eu conduzi, eu formei discípulos, eu formei apóstolos, eu enviei Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. A minha palavra vai ser pregada. Pregai o meu evangelho, ou seja, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que receber a palavra será salvo, aquele que não receber a palavra será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, tomarão algo mortífero e não lhe causarão danos, porque eu sou o Senhor. Colocarão as mãos nos enfermos e curarão os enfermos. Irmãos, contra a igreja de Cristo, ninguém pode parar, ninguém pode fechar. Há uma porta aberta, e quando o Senhor determina esta porta aberta, irmãos, o nome do Senhor é glorificado. Paulo, ele sendo um grande perseguidor, vai nos dizer aqui, perseguição, tortura e método. Você sabe que Saulo de Tarso, ele não só usava a perseguição, mas ele usava a tortura psicológica entre as pessoas. Olha o que vai dizer. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para conduzi-los a blasfemar contra Cristo. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisão, tortura psicológica, apedrejamentos e mortes, muitos dos discípulos, eles permaneciam fiel a Cristo e eles não negavam ao nome de Jesus. Paulo, ele usava todas as ferramentas para açoitar, ferramentas psicológicas para trazer pavor. Entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e crianças, trazia palavras pesadas, mas quem está em Cristo, nova criatura é. Aqueles que verdadeiramente aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, irmãos, ele morre pela palavra do Senhor, pela fé em Cristo. Eles não negam a Jesus, eles preferem morrer, e neste caso, eles preferiam morrer do que negar a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Virgen, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nessas missões brasileiras. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar de que a obra pentecostal custou alto preço. Homens de Deus, que quando vieram para o Brasil, pregaram, apanharam, foram açoitados, mas não deixaram de anunciar o Evangelho de Cristo. Se a igreja hoje, brasileira, está firmada na palavra, se muitas pessoas hoje aceitaram a Jesus, foi porque estes homens
deram as suas próprias vidas em favor do Evangelho, para que o Evangelho fosse pregado, para que o Evangelho fosse anunciado às nações, às tribos, para que o Evangelho fosse anunciado em nossa nação, em muitas cidades. Quando chegaram lá em Belém do Pará, anunciando a graça, o Salvador, o Cristo ressurreto, padeceram, sofreram, e nós não podemos nos esquecer de tais pioneiros da fé, que por causa da palavra do Senhor, nós estamos aqui hoje, aprendendo a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de Cristo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Que nós possamos, irmãos, ser uma ferramenta. Não importa se há perseguições, não importa se querem nos calar. O que importa, irmãos, é o que Jesus pensa de nós. Porque chegará aquele grande dia que nós não vamos mais fazer parte desta terra, mas o nosso Redentor que vive, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, está com o Pai e está preparando o grande dia para arrebatar a igreja e nos levar para casa. Esta casa não é a nossa casa, mas o Senhor está preparando uma casa para o seu povo morar. E lá não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá choro, mas haverá alegria da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos concluir a lição. Para a conclusão, eu quero ler com os irmãos a conclusão desta lição, para terminar esta lição de número 2, que tantas coisas preciosas para nós aprendemos na palavra do Senhor com o próprio Jesus que tem nos ensinado. Amém? Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus, para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que você fique com esta lição e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Tchau, tchau.